Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Agora nós vamos dar início então ao nosso culto de louvor a Deus, celebração pelos batizandos. E antes de orar, apenas mencionar que o povo de Israel, onde nosso Salvador nasceu, onde Jesus Cristo nasceu, onde ele viveu e onde ele iniciou o ministério dele, celebravam 7 festas anuais. E uma das sete festas que eles realizavam era chamada Festa da Colheita. E hoje pela manhã, pensando no batismo, eu lembrei de uma parte onde nós colhemos o fruto do nosso trabalho. E eu quero dizer que nesta tarde aqui nós estamos aí festejando realmente essa festa da colheita. Mas não é a festa da colheita de trigo, de figos ou de uvas, mas uma festa da colheita de vidas que nasceram e nesta tarde estarão dando um testemunho, demonstrando para o mundo que através do batismo nas águas, que morrem definitivamente para o mundo e nascem para uma nova vida em Cristo Jesus. São vidas colhidas então para o reino do Senhor. Então nós estamos numa festa da colheita, festa da celebração. Quem tem um parente aqui, um amigo, um filho, uma filha que estará se batizando nesta tarde, levante a mão assim comigo. Olha que bênção! Todas as famílias aqui presentes foram alcançadas, pelo menos por uma vida, uma alma, aqui nesse batismo nesta tarde. Então, é motivo realmente para nós celebrarmos esta grande colheita. Nós estamos trabalhando numa grande seara, semeando, preparando o solo, lançando a semente, cuidando para que o reino do Senhor Jesus cresça. Quantos querem ser mais e mais usados nas mãos do Senhor para que o reino dele cresça? Levante sua mão comigo e diga amém. Amém. É para isso que a igreja ainda permanece na terra. Se você é igreja e não está dando fruto, é hora de despertar, porque somente este é o motivo de estarmos aqui. Darmos frutos para o reino de Deus, e esses frutos devem permanecer para a vida eterna. Levante sua mão comigo, vamos orar. Logo após a oração, o pastor Valdir Fernandes estará louvando a Deus com toda a igreja, acompanhando a banda com os hinos da nossa harpa cristã. Levante sua mão mais uma vez, vamos orar. Pai querido, Pai bendito, Pai santo, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, elevamos a Ti a nossa oração, Pai, a nossa oração de gratidão a Ti, Senhor querido, a nossa oração, ó Pai, de alegria, a nossa oração de contentamento, ó Deus, porque nós estamos vendo o fruto do nosso trabalho, ó Pai, aqui, nesta tarde de batismo, ó Pai eterno. Estamos vendo crianças, estamos vendo adolescentes, estamos vendo jovens, senhores, senhoras, estamos vendo, Senhor, anciãos, ó Deus querido, estamos vendo pessoas, ó Deus amado, que Tu alcançaste, ó Deus Todo-Poderoso, através de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que derramou o Seu sangue na cruz do Calvário, entregou ali a Sua vida, ó Deus, para que nós, pecadores, ó Deus soberano, alcançássemos essa tão grande salvação. Louvado seja o Teu nome por isso, ó Pai. O nosso coração é grato, Senhor. O nosso coração se alegra. O nosso coração jubila na Tua presença, ó Deus, porque nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a um Deus surdo, nós não servimos a um Deus mudo, nós não servimos a um Deus que não age, nós não servimos a um Deus que está com as suas mãos encolhidas, mas nós servimos a um Deus que estende a sua mão forte e resgata o pobre, o perdido, o pecador.
sua maravilhosa luz. Por isso que nós, Senhor, nos alegramos nessa tarde, lembrando o dia, Senhor, que Tu também nos resgataste, Senhor, nesta vida de pecado e horror, e nos fizesse filhos Teus, Senhor, família Tua, Pai, cordeiro com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Seu nome para sempre, ó Deus. E agora nós te pedimos, Senhor, que a presença maravilhosa, que a presença magnífica do querido Espírito Santo já esteja tocando os corações, já esteja tocando as vidas, já esteja, Senhor, tocando aqui aos batizandos, Senhor, esses que vão descer as águas do batismo, ó Deus, selando, confirmando, alegrando a vida de cada um deles, ó Deus, por esta grande e bendita, Senhor, salvação que Tu compraste, Senhor, na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus Cristo. Pai querido, continua abençoando a Tua igreja, continua fortalecendo a Tua igreja, continua animando a Sua igreja, continua avivando a Sua igreja, continua renovando a Sua igreja, continua batizando com o Espírito Santo, ó Pai. Deus querido, esta é a nossa oração que nós fazemos e agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Tome esse lugar, glorificando a Deus, vamos louvar ao Senhor. Glória. Vamos, irmãos, com a paz do Senhor. Parabenizamos aí todos os candidatos ao batismo. Deus que abençoe a cada um de vocês. E no 123 da harpa cristã, vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Você que ainda não tomou essa decisão de aceitar Jesus, hoje é dia de salvação, hoje é dia de mudança, hoje é dia de você tomar uma decisão na tua vida. Aleluia. Que no próximo batismo você esteja aqui. Se Jesus não voltar até lá, estará aqui sem batizando também. Um dia Cristo voltará. Esse dia está chegando, irmãos. Aleluia!
Esse dia está chegando. Glória a Deus. 212 da harpa cristã. Os guerreiros se preparam para uma grande luta. É isso daí. Deus sempre está levantando um guerreiro, sempre levantando o exército do Senhor para combater o mal.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia. Vai louvando aí, irmãos, vai adorando ao Senhor Jesus. 231. Aleluia. Após o louvor, o pastor Ginaldo já está com a mensagem. Nós, os salvos do Senhor, vamos caminhar com valor. Não foi com ouro, irmãos, olha eles, que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz do Calvário. Meus irmãos, com alegria quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém. Convidar os amados irmãos para lermos o texto da palavra do Senhor, Evangelho de Jesus, segundo escrever Mateus, seu capítulo de número 28, a partir do versículo 16, capítulo 28, último capítulo do Evangelho segundo Mateus, versículo 16 até o 20, nos diz assim a palavra do Senhor.
E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento, o nome do Senhor, nós também assim fazemos, tornamos público a nossa gratidão a Deus de poder retornarmos à casa do Senhor nesse dia. Já estivemos amanhã de escola bíblica dominical, muito abençoada. Creio que muitos dos irmãos também já usufruíram desta bênção do Senhor, deste privilégio. E aqui estamos na tarde deste dia, deste domingo, último domingo do mês de fevereiro. Estamos praticando aquilo que já é pré-agendado. A cada 3 meses nos reunimos para cultuarmos a Deus, para louvarmos a Deus, agradecermos a Deus pelas novas vidas que tornam público a sua confissão de fé através do batismo em águas. E nós queremos louvar a Deus, porque desta feita nós estamos aí com mais 98 novos crentes, novos discípulos, que decidiram a tornar público a confissão de fé, a crença deles na pessoa bendita de Jesus. Nos alegramos pela vida de todos. Temos várias faixas etárias aqui, mas nos alegramos ainda porque a maioria são jovens, são adolescentes. Isso, como eu sempre digo, é sinônimo, é indicação de que a nossa igreja ela tem futuro. Porque se Jesus não voltar dentro em breve, essas pessoas com certeza serão os futuros pastores, os futuros obreiros, as irmãs do ciclo de oração, enfim, as pessoas que darão seguimento à obra do Senhor. Quero louvar a Deus já de antemão pela vida da nossa diretoria executiva, dos nossos companheiros, das nossas 54 congregações espalhadas na nossa cidade, nas colônias, bem como nas ilhas, e parabenizá-los pelo trabalho, pelo fruto do vosso trabalho. Está aí nosso louvor a Deus pela vida das equipes de evangelismo, cada congregação, enfim, de todos os irmãos que oram, os irmãos que fazem o trabalho do discipulado e os irmãos que hoje aqui também estão, como sempre, a cada batismo, nossa banda, pastor Rafael, todos os demais componentes, grupo triunfal, pastor do irmão Dinei, os outros, os nossos músicos, e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, reservaram esse momento para que nos alegrarmos da pessoa bendita de Jesus, participando desta cerimônia, logo mais, de batismo. Louvamos a Deus pela vida de todos os nossos
visitantes. Queremos pedir também excusa aos irmãos, em virtude do imprevisto que deu aí, caiu a chave do ar-condicionado. Nós estamos aí padecendo um pouquinho, né, com o calor, mas tudo é válido, todo sacrifício é válido na presença do Senhor. Parece que já retornou aí. Eu vou pedir a Deus que daqui a pouco mais já dê uma melhorada no ambiente. Em virtude disso e da programação, eu tinha muito que falar nesta tarde, mas a gente vai respeitar o horário, a condição climática e toda a programação. Eu tenho sido tocado por Deus, estou estudando acerca de uma mensagem que fala a respeito da multidão e os discípulos. A multidão e os discípulos. A multidão, ela sempre existiu, a gente vai ver já desde o Antigo Testamento, quando o povo de Israel, os eleitos de Deus, saem do Egito por um ato milagroso, com a mão forte do Senhor, eles conseguem se livrar de cerca de 400 a 430 anos de cativeiro no Egito. Porém, a Bíblia é bem clara que no meio do povo de Israel saiu uma multidão. E essa multidão, é óbvio, no meio dessa multidão estava o povo de Israel, mas tinha algum povo que a Bíblia chama de mistura. Em outras traduções chama de populacho. E para vocês que eles contribuíram muito para o mal, para a ruína do povo de Israel. A gente vai ver que na maioria das vezes aquelas pessoas, como sempre pregam, que eles desejaram voltar ao Egito, sentiram saudade da cebola, do pepino. Você vai ver de forma clara que na realidade era papel do populacho, era papel da mistura que estava no meio do povo, que automaticamente influenciava os demais. Porque nós, seres humanos, de duas a uma, ou nós influenciamos ou somos influenciados. No Novo Testamento isso se vê com mais claridade quando Jesus tem o início do seu ministério e automaticamente o seu ministério, pela demonstração de poder e de autoridade, iria girar em torno de si uma multidão, como sempre nós vemos em todo o ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, ele se preocupa, já no início do seu ministério, de procurar, sim, muitas das vezes, até mesmo na multidão, mas de procurar fazer discípulos no sentido simples da palavra, é um aluno. Mas eu digo para vocês que nós, como discípulos do Senhor, devemos ser mais do que alunos. Nós devemos ser seguidores do Senhor Jesus Cristo. Ir aonde Jesus vai, estar aonde Jesus está, só entrar onde Ele entrar conosco, ir para casa com Ele, sair de casa com Ele. Até porque aqui está a diferença, né? Porque nós podemos ser professor, seja de escola bíblica, seja no secular, mas na maioria das vezes o aluno não pode seguir o seu professor. Então, por isso que eu digo que essa palavra, ela vai muito além de ser um aluno, de ser um aprendiz, mas de ser um seguidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus se preocupou com isso, fazendo basicamente 12 discípulos. É claro que tem mais,
E o texto que nós lemos, Jesus agora, ele já tem sido morto, oferecido em sacrifício pelos nossos pecados, mas a profecia da ressurreição também já tem se concretizado. O Senhor Jesus, ele está ressurreto. E agora veja que ele não, olha o privilégio de ser discípulo, ele não aparece à multidão, mas ele aparece a seus discípulos. E ele não vai contar com a multidão, mas ele vai contar com os seus discípulos. E não vai dar uma ordenança à multidão, mas vai dar uma ordenança aos seus discípulos, dizendo: ide, fazei discípulos. Hoje, principalmente no século 21, nós estamos muito aquém. Tem muita gente que às vezes tem o privilégio de nascer no berço cristão, de nunca ter experimentado o mundo, nunca ter saído da igreja, mas na realidade não entende o que é ser um discípulo. Na realidade nunca foi um discípulo. Na realidade, como quando Jesus chega para iniciar o seu ministério, não faltava religioso. Tinha muito religioso. Mas Jesus não queria também negócio com religioso. Jesus queria negócio com discípulo. Jesus queria ensiná-los. Agora, a verdade é que é muito mais fácil, não vou dizer melhor, porque melhor mesmo é ser seguidor de Jesus. Mas é muito mais fácil nós seguirmos a multidão. É muito mais fácil seguir a multidão. Porque para ser verdadeiramente um discípulo, um servo do Senhor, um verdadeiro cristão, é preciso pagar um preço. E é claro, como eu disse, teríamos muito que falar. Mas, devido ao tempo, eu quero só compartilhar com os irmãos algumas condições básicas para toda a igreja, os que estão aqui, principalmente para vocês que estão hoje tomando essa decisão, que todos vocês verdadeiramente sejam discípulos, que vocês não sejam mais um no meio da multidão, mas que vocês sejam verdadeiros discípulos. E a primeira condição básica, não sei se você vai poder me ajudar aí, filha. Por favor, a primeira condição básica que nós queremos falar de maneira bem rápida é Lucas, capítulo 14, versículo 26. Uma das condições básicas está lá. O próprio Senhor Jesus é quem diz, não é o pastor Reginaldo, não é nenhuma outra pessoa, mas o próprio Senhor Jesus dizendo: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É claro que você, olhando isso, talvez por falta de conhecimento, você vai se escandalizar com a palavra aborrecer. Quer dizer que para eu ser um verdadeiro crente, ele tem que andar aborrecendo os outros. Tem que aborrecer pai, mãe. Mas a realidade é que quando da escolha, principalmente no tempo bem remoto da igreja, era muito difícil para quem queria decidir a Cristo. Seguir a Cristo, porque teria a resistência dos seus pais, pegados muitas das vezes à velha tradição de suas religiões, e eles iriam propor para você, como muitas pessoas tiveram essa triste experiência de decidir entre Jesus ou pai e mãe, de decidir entre Jesus e a mulher e os filhos, e automaticamente, no contexto bíblico, o que é realmente necessário
é que eles estavam dispostos a deixar tudo para se tornarem discípulos de Jesus. E ainda também a sua própria vida. Quantas pessoas que pagaram com a sua própria vida, verdadeiros discípulos do Senhor, que no meio da perseguição, de ameaça de morte, eles preferiram morrer, mas não deixaram de seguir a Jesus. Hoje, por isso que eu digo que nós estamos muito aquém do que verdadeiramente é seguir a Jesus. Tem gente que não consegue deixar de uma vaidade. Tem gente que não gosta, não quer deixar um pecadinho de estimação. Não quer renunciar a nada. Quer servir a Deus, mas não quer renunciar. Então fica do lado da multidão. Porque para servir a Deus e ser discípulo precisa aprender a renunciar. Até a própria vida, os deleites que o mundo, que a vida oferece. Uma vez, não sou eu que estou falando, uma vez que não abre mão, que não renuncia, fica do lado da multidão. Permanece do lado da multidão. É preciso realmente essa renúncia, porque Jesus está dizendo assim, olha a afirmativa, não pode. A gente não encontra ali um talvez. Vamos ver. Vamos pensar. Vamos dar um tempo. Não, Jesus, ele é determinante. Não pode ser meu discípulo. É Jesus quem está dizendo. Mateus capítulo 10, versículo 37. Também nos diz assim, o próprio Senhor Jesus Cristo: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você é discípulo? Você é a multidão? Vai pensando, essas são as coisas básicas. As coisas básicas que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. Lucas capítulo de número 14, versículo 27. Está escrito: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É renúncia. E é interessante que eu sempre digo, Jesus nunca forçou ninguém. E nunca vai forçar ninguém. É por isso que, na maioria das vezes, você vai ver uma condição, a palavrinha ser. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Porque servir a Jesus, ser discípulo de Jesus, demanda de renúncia e de sacrifício. O que significa cruz? E a Bíblia diz: tome a sua cruz de cada dia. E nós gostamos de lembrar de Deus, de Jesus, quando nós iremos para a oração do Pai Nosso, que diz assim: o pão de cada dia nos dai hoje. Mas não esqueça que Jesus também diz que tem uma cruz de cada dia. A cruz, tome a sua cruz e siga-me. Hoje estamos vivendo dias em que se prega um pseudo evangelho, um evangelho que não exige renúncia, um evangelho que aceita tudo, e um evangelho que automaticamente cria crentes fracos, crentes
que não tem resiliência, crente que por qualquer motivo ele abandona a sua fé. Podemos dizer que no mundo atual, nos dias atuais, algumas lideranças estão formando mais gente para fazer parte da multidão. Mas eu louvo a Deus que aqui na cidade de Paranaguá, glória a Deus, tem uma multidão, e dentro dessa multidão tem muitos discípulos do Senhor que decidiram renunciar e decidiram fazer a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomar a sua cruz. Até porque as pessoas muitas das vezes desistem do Evangelho por conta das lutas, das adversidades, e nunca Jesus enganou ninguém. Até porque Ele é a verdade. Ele não comunga com a mentira. Então Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Até porque se você não se negar, você não vai conseguir cumprir os desígnios de Deus na sua vida. Tem alguém que usa a expressão, eu já ouvi isso: esse pastor é muito radical. Esse crente é radical. O crente tem que ser radical mesmo. Porque o Evangelho é radical. Ou você é, ou você não é. Eu estava olhando, principalmente, você pode até colocar na tela, filha, entre muitas passagens em que nós podemos olhar a expressão, Mateus 5, a expressão multidão e discípulos. Uma delas está no Sermão do Monte, o início do ministério de Jesus. Olha que está escrito: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele. Quem? A multidão? A multidão? Quem se aproximou? Os discípulos. Estava a multidão, mas quem se aproximou foi os discípulos. Só que Jesus é tão bom que mesmo que você até o dia de hoje faça parte da multidão, mas Ele te dá a oportunidade de você passar para o lado dos discípulos. Até porque essa palavra não é uma palavra de condenação, mas de alerta para você aqui nesta tarde, porque Jesus ama a sua vida. É interessante que Jesus vai falar de uma infinidade de coisas que vai fazer parte do sermão da bem-aventurança. Bem-aventurados, bem-aventurados. Só que, ato contínuo, Jesus vai trocar o seu discurso. Porque alguém pensa que o sermão da bem-aventurança está pautado só no capítulo 5. Não. O capítulo 5 somente é o início. Vai até o capítulo 7, é um sermão só. E Jesus começa a falar da bem-aventurança, de coisas boas, mas daqui a pouco chama no particular. E vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: vocês têm que ser diferentes da multidão. Por que, Senhor? Porque vocês são o sal da terra. E vocês são a luz do mundo. Jesus vai falar da conduta dos seus discípulos, de ser sal, de ter caráter, de ser luz, para brilhar em meio às trevas. Jesus vai falar da devoção nos capítulos que se seguem, nos versículos, porque Ele vai falar de esmola, Ele vai falar de oração, Ele vai falar de jejum, que são práticas que o discípulo tem que praticar. Quem é da multidão não sabe o que é jejum. Quem é da multidão não sabe o que é oração. Mas quem é discípulo, quem está próximo de Jesus, ele tem como regra
tenha como base na sua vida cristã uma vida de devoção a Deus, de prática, de leitura da palavra de Deus, de compromisso com a obra do Senhor. E é tão interessante que Jesus também vai falar da necessidade dos discípulos de confiarem em Deus, de confiarem na providência de Deus. Quando, pastor? Quando ele diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer, de beber, porque o Pai do céu sempre terá a providência. Jesus está dizendo: não seja como a multidão, porque ele mesmo diz: essas coisas os gentios procuram, mas o discípulo ele deita, dorme, levanta, glorificando a Deus, porque entende que o Deus que ele serve é o Deus que provê, é o Deus da providência. Então ele confia em Deus, ele não anda desesperado, embora ele tenha a cruz, embora ele tenha os momentos difíceis, mas ele olha para o alto, da onde sempre vai vir o socorro. Glória a Deus. Se você é discípulo, descansa o coração, Deus vai entrar com a providência. Glória a Deus. Jesus vai falar também de algo que é bastante falado, Mateus 6,33, da prioridade. A multidão não sabe o que é prioridade, mas quem é discípulo sabe o que é prioridade. E Jesus ensina os seus discípulos, dizendo o que se deve priorizar: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Prioridade. Eu sempre digo que, e nem vou fazer isso, porque seria talvez estarrecedor, perguntar para alguém aqui de quem tem o bom hábito de realmente priorizar o reino de Deus. Leu a Bíblia hoje, irmão? Tive tempo. Orou, também não deu tempo, é muita correria. Não é que não tenha tempo, é que Jesus, é que o reino de Deus não é prioridade na sua vida, é simples assim. Porque a partir do momento que o reino de Deus se tornar prioridade na sua vida, você nunca vai dizer que não teve tempo, que não sobrou. Só não sobra tempo, só não sobra outras coisas, porque não é prioridade. Mas o verdadeiro discípulo, ele prioriza, ele coloca, ele busca em primeiro lugar. E já dizia o salmista: eu fui moço, agora estou velho, e nunca vi um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí tem gente que talvez até algum visitante, eu conheço um crente lá que vive a mendigar. Jesus, ou seja, a palavra de Deus não está dizendo eu nunca vi um crente, porque crente até o diabo é. O salmista está dizendo eu nunca vi um justo. Vamos parafrasear: eu nunca vi um discípulo de Jesus mendigar o pão e nem a sua descendência, porque ele prioriza o reino de Deus, ele tem compromisso com o reino de Deus, e automaticamente Deus, os céus, têm compromisso com a sua vida. É por isso que é melhor ser discípulo, embora mais difícil, mas é melhor ser discípulo, porque sendo discípulo nós teremos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida.
Ainda Jesus está dizendo sobre o incentivo da oração para os seus discípulos. Ele vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Agora, a questão é que nós gostamos muito que se abra, gostamos muito de receber, mas antes de se abrir, antes de receber, Jesus está dizendo: pedi. Só recebe quem pede. E você sabe que esse pedir está falando da vida de oração. Meu Deus, aleluia. Todo mundo quer porta aberta, mas orar que é bom, ninguém quer. Pedir e dar-se-vos-á, batei, orai, priorizai o reino de Deus, sede fiel a Deus, e não vai ter porta que se mantenha fechado diante da sua vida, porque Deus tem a chave para abrir toda e qualquer porta. Para nós encerrarmos, Jesus vai estreitar mais o fim desse sermão quando vai nos trazer 2 ou 3 ensinamentos. Primeiro, Jesus vai dizer: existem 2 caminhos. Está no sermão. 2 caminhos. Um é largo e o outro, aonde entra a multidão? No largo. Entrar pela porta fora, a estreita, porque larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz a multidão, que está caminhando a perdição. E muitos, não são poucos, muitos os que entram por ela. E porque tem outra porta. Aí veja que porta que você está. Que porta que você entrou. Volto a dizer, ainda tem jeito de rever. De repente você entrou pela ignorância. Mas nessa tarde Jesus quer que você entre pela porta correta. A porta larga, a multidão entra por ela. A porta estreita é o quê? É apertado. Mas é o caminho que leva à vida. E pouco há a que encontre ou que entre por ela. Somente os discípulos que entram pelo caminho estreito. Tem um monte de gente aí sem a permissão de Jesus, mas eles vão pagar um preço. Vai chegar a hora de liderança, de que estão querendo alargar a porta, sendo que Jesus diz que estreito, que apertado é o caminho que conduz à vida eterna. A porta, o caminho ainda continua estreito. Você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado, diga aí para a pessoa que está ao seu lado, diga: estreito o negócio, diga: é apertado o caminho, mas não saia dele, porque no fim você terá a vida eterna. Não é o caminho da facilidade, não. Meu Deus. Jesus vai dizer também sobre 2 tipos de árvore. A árvore que dá fruto bom e a árvore que dá fruto mau. É por isso que eu disse, alguém diz: não pode ser radical. Radical sim. Aqui não tem um terceiro caminho, aqui não tem a terceira árvore, mas tem 2 árvores. Aí você decide se a árvore faz parte da árvore boa, dá fruto bom, ou você faz parte da árvore mal, que dá fruto mal. E aí Jesus vai finalizar.
falando em Mateus 7,24, dos dois fundamentos, dos dois edifícios, daquele que edifica sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Eu vou fazer uma pergunta para vocês: qual é mais fácil construir sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre a areia. Imagina você ter que quebrar uma rocha, fazer base e tudo. A areia é mais fácil. Doendo é complicado. Só que Jesus estava dizendo de que aqueles dois homens, um que edificou sobre a areia, e é interessante, é aqui que nós devemos tomar cuidado, porque ambos edificam. E a priori, no momento é tudo igual, pastor Valdir. Aí você olha e diz: ah, mas lá também eles falam em Deus, servem a Deus. Você consegue edificar. Tanto quem edificou sobre a areia, como quem edificou sobre a rocha. Só que veio os temporais, as chuvas, os ventos, os rios, e deu tanto sobre quem era da multidão, parafraseado, como deu também sobre a vida de quem era discípulo. Só que a diferença foi notada, porque aqui construiu sobre a areia, facilidade. Ela, literalmente, como dizem por aí, a casa caiu. E a casa vai cair para muita gente. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E Deus está balançando a figueira, e só vai ficar de pé aqueles que estão fundamentados na palavra de Deus. E outra vez vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. As mesmas intempéries vieram sobre quem edificou sobre a rocha. Porém veio o vento, ela não se abalou. Veio os rios de igual modo, veio a chuva e a casa permaneceu. Eu quero crer que nesta tarde os da multidão não vieram aqui, somente os discípulos, até porque a multidão começa a olhar as dificuldades, né? Começa a olhar o calor, começa a olhar um dia de descanso, como é de um... Mas discípulo não quer nada disso. Discípulo, ele quer estar perto de Jesus, independentemente da condição que ele esteja vivendo. O seu maior prazer é estar na presença de Deus. Estejamos em pé. Que Deus em Cristo vos abençoe.